Para você que gosta de história, o Coisa Nossa está de volta com uma pérola. Nós trouxemos aqui de Porto Nacional o radialista e historiador Wesley Sintra, que tem feito um trabalho memorável no setor de rádio documentário. O Wesley acaba de trabalhar um documentário sobre as rádios em Porto Nacional. Para quem não sabe, Porto realmente foi um centro na década de 60 e 70 e radiador de comunicação. Lá em Porto Nacional, por exemplo, foi onde nasceu o primeiro jornal do ex-norte do Tocantins. Então, história a gente tem que contar e recontar para que essa tradição não deixe no tempo perdido as nossas memórias. Bom dia, Wesley, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Wesley, Porto Nacional tem muita história, né, Wesley? Esse documentário é sobre as rádios de Porto Nacional. Conta pra gente essa história. O que é isso, Wesley? Eu que agradeço pela o convite, né, para estar aqui junto com você. Essa história nasceu através de um vídeo documentário que eu fiz, né, falando sobre a febre do rádio em Porto Nacional, né? A febre do rádio foi o tempo que o rádio, os tempos áureos do rádio, principalmente em Porto Nacional, tinha rádio em tudo quanto é canto, né? Então nós começamos esse vídeo documentário contando a história do rádio, né? Através das rádios piratas. Quando começou a rádio, eram as rádios todas piratas, né? Nós tínhamos 3 rádios na cidade de Porto Nacional. Uma delas era uma rádio minha que eu tinha, né? Eu comprei essa rádio feita de qualquer forma ali, né? E com histórias muito engraçadas a respeito. E aí depois chegaram as rádios profissionais. A primeira rádio profissional que chegou foi a Rádio Anhanguera, da Jaime Câmara, né? E Nós que temos aqui o. tinha como diretor o senhor José Macedo, né? José Macedo era o diretor da Rádio Anhanguera, uma pessoa que me ensinou muito, né? Mas eu comecei na rádio profissional, na Rádio Imperial FM, que era do Agora, José Carlos Leitão. naquela época, por exemplo, não tinha televisão, então o rádio era o meio que mais informava a população, né? Eu me lembro que na década de 60, 70, o pessoal aqui da região norte se informava muito pela Timbira do Maranhão, pela rádio Nacional. BBC de Londres, Rádio Nacional, né, Rádio Tupi, né, do Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas obtinham informações, se comunicavam através da rádio. Lá em Porto já tinha essas rádios, né? E tinha também, eu me lembro que tinha o alto-falante do cinema, né? Que ali passava-se recados, aquela coisa toda, né? E o próprio prefeito Antônio Andrade, na época dele, ele chegou a colocar um alto-falante na prefeitura para que a cidade escutasse a voz do Brasil, né? A rádio foi influenciada muito em Porto Nacional, teve uma influência muito grande em Porto Nacional, né? Começaram com os serviços de alto-falante. Tinha um alto-falante na igreja, né, que tinha a Ave Maria, né? Tinha um alto-falante na igreja evangélica também, e foi lá que eu comecei, nesse alto-falante da igreja evangélica, né? Então, depois dos alto-falantes vieram as rádios piratas, né, que tinham várias rádios piratas aqui em Porto Nacional, e depois vieram as rádios profissionais. No início eram 3 rádios profissionais em Porto Nacional, que era muito, né? Numa cidade que estava nascendo Palmas praticamente. Palmas não tinha nenhuma rádio ainda, né? E as rádios que se ouviam eram as rádios de Porto Nacional. Agora, Wesley, na época da ditadura, por exemplo, na década de 60, 70, década de 70 até o início dos anos 80, as rádios eles eram fiscalizadas, assim, o conteúdo, você poderia falar qualquer coisa nas rádios, parece que havia uma espécie de precaução com relação às rádios. Na verdade, eu não peguei essa fase do rádio, não, mas eu fiquei sabendo também, né? Tinha o DOPS, né, que é o Departamento de Propaganda, né, que exibia tanto novela quanto rádio, tudo que exibia tinha que passar pela avaliação do DOPS, né? Você acha que o rádio, qual foi o comportamento do rádio? Que quando chegou a televisão no norte de Goiás, depois de Tocantins, a concorrência da televisão na questão de venda, né, de mercado, ela deve ter dado um baque na rádio, porque até então as rádios elas eram aquele veículo de comunicação para um empresário, um comerciante.
levar o seu produto ao consumidor, né? Aí com a chegada da televisão isso mudou alguma coisa? Olha, eu diria que não teve muito impacto nessa questão de propaganda comercial, não, né? Visto que as rádios aqui em Palmas, em Porto Nacional, tem muitos, mas muitos comerciais, até mais que na televisão, né? Mas teve realmente um impacto na audiência, né? Sim, na audiência, porque depois do programa Luz para Todos, aquele negócio de ter energia nas fazendas, né? Aí as pessoas começaram a assistir também televisão, não só rádio, mas também a televisão. E aí caiu um pouco a audiência do rádio. Mas o rádio eu acho que é uma coisa que nunca. Parece que há uma relação mais profunda entre a pessoa que escuta a rádio e o locutor, né? Parece que há uma simbiose, né? Eu não sei se é a curiosidade da pessoa, que a pessoa não vê o locutor, parece que ela cria uma fantasia, né? Nessa questão entre a voz, né? A voz e a pessoa que a escuta, né? Então, você como radialista, você deve ver muito bem isso, não? No nosso, no nosso filme sobre o rádio, tem até uma história engraçada de um colega que falou que tinha sonhos com o outro locutor, sabe? Que achava que era bonito, loiro, de olhos azuis e tal. E quando conheceu, um rapaz moreno, totalmente diferente Ele sentiu o próprio veneno. do que ela imaginava, né? É, Mas aí perdeu aquele, sabe? Perdeu aquele brilho que ela tinha sobre locutores através disso. Essas são várias histórias que nós contamos aí no filme A Febre do Rádio em Porto Nacional. Você me disse, Wesley, que vocês dramatizaram parte dessas histórias. Como é que foi isso? Nós fizemos uma dramatização. Por exemplo, o que nós contávamos a história do rádio? É a história daquela pessoa que estava lá no sertão, com uma rede, ouvindo rádio, né? E sonhando com as coisas que poderia estar acontecendo na cidade, né? Até porque a história maior que a gente conta é sobre a Rádio Tocantins, que depois que a Rádio Araguaia foi transformada em Rádio Tocantins, aí que foi começar realmente a grande febre do rádio, porque as pessoas tinham audiência, que as pessoas tinham na audiência muito grande, como uma pessoa que era da família mesmo. Levava em casa para abater um frango, para fazer um almoço legal, né? Então, assim, essa época foi a época de ouro do rádio, né? Contando essas histórias todas, né? Mas assim, Luiz Armando, uma coisa importante para a gente dizer é que naquela época, né, o rádio, né, parece que tinha uma fé a mais, né? Então, assim, o ouvinte tinha um, um jeito todo especial para com o locutor, né? Parece que fantasiava mais, né? Tinha Fazia. aquela questão mais, né? E hoje parece que está mais. O negócio está muito mais plástico, né? Wesley, nesse período que você pesquisou, que fato você destacaria, né? Que contribuiu, ou que teria relevância aí para essa história do rádio portuense? Olha, a minha pesquisa foi assim, já tinha muitos anos que eu tinha vontade de trabalhar história no rádio, né? Tinha muitos anos que eu tinha vontade de trabalhar história no rádio. E veio a calhar também essa pesquisa, né? Eu pesquisei falando, a gente contou a história do rádio no mundo todo, né? Sobre as pessoas que iniciaram o rádio no mundo, depois iniciaram em Recife, foi para o Rio de Janeiro e veio para o Tocantins através de Paraíso do Tocantins, porque Paraíso foi a primeira rádio que teve aqui no estado do Tocantins. Essa pesquisa foi muito válida para a gente conhecer realmente as estruturas, né, de uma rádio, né? Então, assim, foi importantíssimo a minha pesquisa sobre o rádio
e sobre os radialistas também, sabe? São muitos radialistas, muitas pessoas envolvidas. Seu Zé Macedo nem se fala, foi um dos pais do rádio. Aqui, Desde o telégrafo, né? desde o telégrafo, exatamente. Ele conta a história do telégrafo também. Como é que a pessoa faz para ter acesso a esse documentário? Ele está publicado em algum lugar? Vamos fazer o lançamento do documentário, né? Vamos fazer o lançamento do documentário dia 8 de novembro, lá no Comandante Vicentão. Lá no Centro Cultural, na Orla. Na Orla, lá no Convenções. Centro de Convenções, lá da Orla. Nós vamos fazer, vamos convidar então toda a população, todos que estiverem interessados em saber um pouco sobre rádio, para estar lá presente com a gente, né? Mas por enquanto, a gente vai colocar mesmo só no cinema mesmo, sabe, para assistir, porque a gente tem expectativa de participar de alguma premiação, né? E se tiver alguma premiação, tem que ser inédito, né? Quem que dirigiu esse documentário? Foi o Mixélio. Uhum. Mixélio é um rapaz lá de Porto Nacional que trabalha com cinema e trabalha com hip hop. Né? Ele é presidente da Associação de Hip Hop de Porto Nacional. Não é uma operação barata, né? Um filme desse. Como é que você fez esse? Teve recurso de fundo de cultura? Ou foi mesmo naquela na amizade mesmo? Foi na vontade, na amizade, Luiz Fernando. Nós não pegamos nenhum fundo de cultura, né? Nós até pensamos em acionar ali Paulo Gustavo para poder pegar algum fundo, né? Ou então a Aldir Blanc, mas nós não fizemos na cara e na vontade mesmo, de fazer um vídeo dentro das nossas condições, né? Sem orçamento e com a ajuda dos companheiros. Ah, interessante, mas o governo do estado podia patrocinar uma obra dessa, porque é relevante e conta a memória de um segmento, né? Na verdade, o governador é de Porto Nacional. Sim. E é nosso amigo, foi colega de infância no colégio, né? E a gente conhece ele há muitos anos, mas nós não temos assim muito contato, né? Mas agora vai ter, viu, Vanderlei? Olha aí, ó, a história do rádio de Porto Nacional, fundamental aí para o nosso estado. O governo deveria dar uma ajuda aí, tem mais uma obrigação de ajudar o Wesley na divulgação, no patrocínio de uma obra dessa. E conta a história se conta a história do rádio de Porto Nacional, conta a história, parte da história de Porto Nacional, que todo mundo sabe, é uma das cidades aí desde o início, né, da história da colonização aqui da região norte de Goiás, hoje Tocantins, né? Wesley, a gente agradece a sua participação aqui, viu? É muito bom você estar aqui com a gente. Pois é, eu que agradeço, Luiz Armando, e quero te convidar, né? Você, toda a sua família, toda a sua equipe, para estar lá junto com a gente no lançamento do filme documentário, né? Você aí portuense, você aí tocantinense, no dia 8 de novembro, aí tá perto, né? Já 8, já está em cima. Não deixe de prestigiar, de participar, de conhecer, de ir no lançamento desse documentário sobre o rádio de Porto Nacional, sobre a era de ouro do rádio em Porto Nacional. É um documentário que deve realmente registrar a memória, parte da memória da cidade de Porto Nacional e, claro, parte da memória do estado do Tocantins. O Tocantins fica por aqui, o Coisa Nossa fica por aqui. A gente volta no próximo domingo, a partir das 10 horas, aqui no SBT Tocantins. E você fique aí com esse clipe do nosso violeiro Claudivan Santiago, num show fantástico em Brasília. Até lá e fique com Deus. O som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão. E assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas no mundo que vão segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar.